Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Congresso Nacional de Enfermagem, Trend e Estética. Nós hoje vamos falar com a doutora Rosemary Muller e a doutora Roselaine Munir. Ambas estão em congressos, né? Uma está em Portugal e a outra está no Rio de Janeiro. Então, vamos lá que eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar a dinâmica das nossas palestras aqui do Congresso. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite da comissão do Congresso em participar. Gostaria de agradecer bastante mesmo, estou muito feliz, né? E como que vai funcionar esse congresso? Ele tem duração, as palestras de 1 hora, tá bom? Durante essa 1 hora, vocês podem enviando no chat as suas dúvidas, perguntas, tudo que vocês tiverem, pode ir mandando aqui para a gente, que no decorrer da palestra a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? Também nós vamos falar durante a palestra sobre a palavra-chave para vocês poderem receber o certificado gratuito do evento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no chat da live, tá? Então, vamos lá. Peraí. O tema, então, hoje da nossa palestra, do dia 15 às 19 horas, será a regularização da enfermagem estética pelo COFEN e inserção dos CORENs em instituições de ensino na profissionalização adequada dos enfermeiros, o cenário atual e as perspectivas. Será ministrado pela doutora Rosemary, que é a doutora Rosemary Muller, que é da Comissão Estética do Corém do Espírito Santo, e pela doutora Roselaine Munir, que é a Comissão da Estética do COFEM. Eu vou falar para vocês rapidamente o mini currículo delas, tá bom? Só para vocês estarem cientes das profissionais que vão estar ministrando o nosso congresso. Primeiro eu vou falar sobre a doutora Rosemary Muller. Ela é enfermeira esteta, empresária, CEO do Instituto Rose Muller Saúde e Bem-Estar desde 2014, coordenadora da Comissão de Estética do Corém do Espírito Santo, docente da Residência de Enfermagem Estética do ITC de São Paulo, vice-coordenadora do Departamento de Estética da Sobenf, coordenadora da Comissão de Científica de Estética da Sobenf, mentora em automodelação, especialista em estética aplicada à clínica da Universidade Estácio de Sá, especialista em enfermagem dermatológica pela Favene, especialista em acupuntura pelo Instituto Acupuntura e Massagem do Rio de Janeiro, Masterclass em harmonização facial, Le Santé do Rio Grande do Sul, bacharelado em enfermagem pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. E agora eu vou falar para vocês o mini currículo da doutora Roselaine Munir. Ela é doutora em ciências biomédicas, especialista em dermatofuncional, especialista em cosmetologia clínica, especialista em cosmetologia clínica aplicada à estética, especialista em procedimentos invasivos não cirúrgicos, especialista em enfermagem dermatológica, especialização em ozonioterapia e terapias oxidativas, proprietária do Centro de Estética Belíssima há mais de 17 anos, sócia proprietária do Instituto de Ensino Revolution, coordenadora de enfermagem estética da Sobenf, membro da Comissão de Estética do COFEN e membro da Comissão de Estética do Corém do Paraná. Nós vamos dar início, então, às nossas palestras com a doutora Roselaine Munir. Ela agora, nesse momento, está em Portugal, né? Então, ela vai, devido ao fuso horário, ela vai começar a nossa palestra, que ela já é bem tarde. Então, ela vai dar início à palestra, tá, pessoal? Eu passo a palavra para a doutora Roselaine Munir. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, quero agradecer o convite do Enfermagem Trend.
É maravilhoso participar desse congresso, aliás, não só desse, né? Junto à comissão do Conselho de Enfermagem do COFEM, a gente vem trabalhando justamente para ter muito mais congressos, muito mais esclarecimento, mostrar a evolução da enfermagem estética. Então, é um grande prazer mesmo estar participando com vocês. Apesar de que, como a doutora Gabriela falou, aqui em Portugal já é bem tarde, quase 11 horas da noite, mas eu fiz questão de manter minha palestra até para contar para vocês assim como é maravilhoso ser enfermeiro brasileiro. Hoje eu participei do congresso, então, como representante do Conselho Federal, junto com mais 2 conselheiros que estão aqui comigo em Portugal. E a ideia é, né, levar esse modelo da enfermagem estética brasileira para outros países. E nessa reunião o que a gente percebeu? A gente percebeu que a enfermagem estética brasileira está anos-luz à frente do mundo todo. Hoje nós temos enfermagem estética atuante no Brasil, Estados Unidos e Canadá. O resto está engatinhando. Portugal, nós tivemos uma grande notícia hoje da Ordem de Portugal, que eles acreditam que em 3 meses a resolução estará aprovada aqui em Portugal, mas nem perto do que a nossa nos oferece no Brasil, infelizmente. Mas hoje, então, saiu-se dessa reunião com a criação de um grupo de trabalho com vários países interessados e envolvidos para ter andamento na evolução da enfermagem estética no mundo todo. O que é importante para nós brasileiros isso? Nós somos referência no Brasil e no mundo como enfermeiros esteta, né? Eu acho que é um grande orgulho para nós isso. E outra coisa muito importante que na conversa assim, a gente pôde perceber é que muitas vezes a gente fala assim, mas para que serve o conselho, né? O quanto de vantagem nós temos de ter um órgão regulador, que no Brasil essa realidade é tão séria. Eu sei que a grande maioria não sabe, porque mesmo eu não sabia que o Uruguai, nosso país vizinho, a enfermagem não tem um órgão regulador. Ninguém regula a profissão. Vocês sabiam que a enfermagem não tem lei no Uruguai? Gente, vocês sabem o quanto é importante isso, o quanto nós estamos à frente. Então, nós temos que nos unir cada vez mais, mostrar cada dia mais nosso trabalho, participar de congressos, escrever artigo científico. Então, eu vou iniciar já essa palestra fazendo um pedido para vocês. Em novembro, nós vamos ter um grande congresso de enfermagem estética. A Rose Miller, né? É uma confusão com o nosso nome, né, Rose? Roselaine Muner e Rosemary Miller. Todo mundo confunde. Eu até Pix já recebi que era para ela, para vocês terem uma ideia. Nós vamos ter um grande congresso presencial de enfermagem estética, o 2º Congresso Internacional de Enfermagem Estética na Bahia, que é da Sobenf. Eu convido vocês a entrarem no site, a se inscreverem, que nesse congresso vai acontecer a nossa 2ª reunião presencial. Nós vamos ter várias reuniões online no decorrer do ano, mas em novembro esses países todos vão estar reunidos lá na Bahia para seguir o nosso modelo de enfermagem estética. O que a gente precisa com isso? Publicar. Esse é o convite, que vocês se inscrevam, que vocês levem artigos científicos. Quem precisar de ajuda, eu estou à disposição. Quem precisar de orientação, publicar junto, eu estou à disposição, mas vamos publicar. Tenho certeza que a Rose Miller também. E nós temos uma gama de enfermeiros estetas aí pelo Brasil, maravilhosos, que podem estar ajudando nesse sentido. Mas vamos lá para o nosso principal, né? Que são as dúvidas, então, em relação à regulamentação da enfermagem. O que nós estamos fazendo, como que nós estamos trabalhando, como que o Conselho está atuando diante disso. Conselho Federal e Conselhos Regionais. A parte do Conselho Regional, eu vou deixar para a Rose Miller falar. Eu vou falar em âmbito nacional, do Conselho Federal, para entender. Eu recebi uma orientação aí do grupo, então, do que falar, das perguntas principais, né? E justamente são as perguntas que mais nos chegam no dia a dia e que chegam para a ouvidoria do COFEM também. Outra coisa, quando vocês tiverem dúvida, vocês têm um canal de comunicação perfeito e que funciona, que é o do Conselho Federal de Enfermagem.
No sistema, no site do Conselho Federal, do COFEM, tem o canal da ouvidoria. Lá na ouvidoria, vocês vão mandar um e-mail com a dúvida, pode ser a dúvida mais simples que for. Dentro do COFEM existe um sistema que é filtrado as perguntas. O que é da estética vai para a comissão de estética responder. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, encaminhem para a comissão de estética. Vamos lá. O que o enfermeiro hoje tem que fazer para ele ser um enfermeiro esteta? Simples. Ser enfermeiro, ter graduação em enfermagem. Técnico pode atuar com estética? Não. Por que não? Porque o conselho não quer, porque os enfermeiros não deixam? Não. Porque existe o tecnólogo em estética. Então, o técnico em enfermagem, ele não tem esse campo, porque já existe outro técnico nessa área. Então, por isso, não pode. E mais um motivo que não pode. Para o enfermeiro ser esteta, ele precisa fazer uma pós-graduação. Essa pós-graduação, ela precisa ter 100 horas práticas em estética, ou seja, o técnico, ele não pode fazer pós-graduação em estética, então ele não tem autonomia para trabalhar com estética. Em relação à pós-graduação, essa é o critério principal e a maior dúvida, a maior dificuldade dos enfermeiros de entenderem é que essas 100 horas práticas que está na resolução escrita, pós-graduação, lato sensu, reconhecida pelo MEC com 100 horas práticas, são 100 horas de aulas práticas, não são de estágio, ou seja, eu não posso fazer uma pós-EAD e me inscrever numa clínica para fazer um estágio. Não vai ser reconhecido. Por quê? Porque não é aula prática. A aula prática ela tem que estar dentro da graduação, dentro da pós-graduação, dentro da grade. Tem que estar escrito lá no certificado tantas horas de toxina botulínica, tantas horas práticas de preenchedor, tantas horas práticas de bioestimulador e assim por diante, até chegar no mínimo a 100 horas. Então, são 360 horas, o mínimo total. Dentro dessas 360, o mínimo de 100 prática. Se a pós tiver 700 horas, 600 podem ser teórica e 100 horas tem que ser prática. Outra coisa importante é que nessa pós-graduação tenha enfermeiro como responsável técnico também, ou como professor, porque quem normatiza e quem acompanha o enfermeiro nas aulas práticas é o enfermeiro. Agora, eu posso fazer aula com outro profissional e prática com outro profissional que não seja enfermeiro? Posso, desde que esse professor esteja ligado à instituição de ensino que está dando essa pós-graduação. Porque se eu vou fazer, por exemplo, a instituição Revolution, por exemplo, eu vou falar da minha instituição. A instituição Revolution tem parceria lá com a clínica da doutora Gabriela. A doutora Gabriela é registrada dentro da Revolution como professora. Essas horas práticas podem ser feitas na clínica dela? Sim, porque ela está sendo paga pela instituição e dentro do certificado vai sair lá, professora Gabriela, com as práticas, tantas práticas que ela fez. Eu acredito que isso tenha ficado bem claro, né, Gabriela e Rose? Fora isso, nós temos algumas outras obrigações para sermos esteta. Quais são? Posso atender home care como esteta? Pode, sem problema nenhum, desde que você tenha consultório ou clínica de estética registrado no conselho e o atendimento é home care, sem problema nenhum. Eu preciso, o COFEM, o Conselho Regional, precisa de um endereço de você. Então, ele precisa saber que esse profissional está atuando legalmente. Então, ele precisa ter consultório ou clínica registrado. E vamos entender a diferença entre consultório e clínica rapidamente, assim, não entender toda a diferença, mas só entender por que eu, Roselaine Muner, sempre indico que os profissionais registrem clínica de enfermagem. Quando nós estamos falando de estética, nós estamos falando do empreendedorismo. Quando eu falo de empreendedorismo, eu não posso pensar pequeno, senão eu não sou empreendedor. Se eu quero ser empreendedor, eu tenho que pensar grande. Ou seja, eu quero ter uma clínica, porque eu quero ter vários profissionais trabalhando para mim, comigo e para mim.
por exemplo, hoje, eu estou em Portugal há uma semana. Se eu tivesse um consultório de enfermagem, esse consultório teria que estar fechado. Se eu tenho uma clínica de enfermagem, eu tenho outros profissionais trabalhando para mim, ou seja, está rendendo financeiramente quando eu falo em empreendedorismo. Esse é um dos detalhes. Segundo ponto importante entre a escolha de clínica e consultório. Quando eu tenho uma clínica de enfermagem, eu tenho CNPJ. Se eu vou comprar um equipamento de estética que custa 300 mil reais, por exemplo, eu consigo fazer um empréstimo, eu consigo fazer um financiamento no banco com facilidade. Se eu vou fazer no CPF um financiamento para comprar um equipamento de estética de 300 mil reais, é muito mais difícil. Então, eu tenho que pensar grande. Qual que é a diferença de custo quando eu vou abrir um consultório e uma clínica? Por incrível que pareça, é mais barato eu ter uma clínica do que eu ter um consultório. Porque quando eu tenho um consultório, eu pago imposto em cima do carnê-leão, ou seja, de 6% a 27%. Vai depender de como vai ser cobrado, de qual procedimento você está dando nota fiscal e pagando imposto em cima dele. Se eu tenho uma clínica de enfermagem, diferente. O imposto vai ser muito menor, porque eu estou trabalhando com CNPJ e não como pessoa física. Então, no fim das contas, o custo é muito menor. Ah, mas consultório, eu não preciso ter RT. Clínica, eu preciso ter a certidão de responsabilidade técnica. Porém, todavia, o enfermeiro com clínica de enfermagem não precisa pagar por essa SRT. Ele só precisa pedir o registro no conselho, mas não é cobrado esse registro, não pode ser cobrado. Então, é uma dica bem importante para vocês. Pronto, então, eu preciso ter pós-graduação registrada no conselho, essa pós-graduação tem que ter 100 horas práticas. Eu preciso registrar o meu consultório ou clínica de enfermagem e eu preciso estar habilitado a trabalhar. Com isso, eu estou habilitado. A questão de cursos depois é uma questão pessoal. Eu sei fazer o que eu estou me propondo a fazer, eu tenho capacidade para fazer o que eu estou me propondo fazer. Aí é uma questão pessoal de avaliar a sua capacidade ou não. Isso é uma questão de você buscar se formar melhor nesse sentido. Quanto ao Conselho Federal, o que tem sido feito, o Conselho Federal trabalha muito nesse sentido, tanto que, olha, hoje nós estamos aqui, nós três, trazendo essa realidade brasileira, ou seja, mostrando a realidade brasileira para outros inúmeros países, e é muito bom para o Conselho Federal ter como que eu vou dizer, esse feedback, né? De que o Brasil é referência, mas ele tem esse feedback porque nós, profissionais estetas, mostramos um bom trabalho até então. Então, uma grande preocupação que vem para os conselhos, a Rose vai falar disso depois, tenho certeza, é a questão da formação, de nós não termos intercorrências. Aliás, mentira. Porque só não tem intercorrência quem não trabalha, né? Quem trabalha, quem atua, sempre corre risco de ter intercorrência. Mas diminuir os riscos e saber o que fazer numa intercorrência. Eu sempre falo assim, quando eu estou dando aula, que me pedem, mas o que nós podemos fazer, né? O que o enfermeiro pode fazer? O enfermeiro pode fazer tudo que ele saiba resolver depois. Ah, mas não podemos trabalhar com multidisciplinaridade? Sim, nós devemos. Mas com quem eu vou trabalhar? Eu tenho para quem encaminhar o meu paciente se eu tiver uma intercorrência? Eu tenho um POP disso no meu consultório, na minha clínica, dizendo, se eu tiver uma intercorrência, se a Rose Miller tiver uma intercorrência com a automodelação, o que ela vai fazer? Para quem que ela vai encaminhar? Isso nós temos que ter POP. Nós temos que ter dentro do nosso manual de normas e rotinas do consultório, da clínica, indicando para onde eu vou enviar meu paciente, como que ele vai ser enviado. Por exemplo, todos nós corremos o risco de ter uma intercorrência com preenchimento. Se eu tiver uma intercorrência com preenchimento, eu preciso usar hialuronidase, é a única solução que nós temos de imediato. Tá bem. E se o meu paciente estiver tendo tá tendo uma intercorrência com ácido hialurônico e ele se mostra alérgico à hialuronidase, o que eu faço?
Eu arrisco aplicar a hyaluronidase? Eu deixo de ter intercorrência? O que eu faço? É difícil, não é? É complicado eu colocar uma situação dessas e o que eu vou fazer com o paciente? Então, sim, eu tenho que ter um POP em relação a isso. Eu vou levar o paciente para o hospital e vou aplicar a hyaluronidase lá. Eu vou ir levar ele para o hospital, conversar com o médico de plantão e falar assim, doutor, olha, a situação é a seguinte, eu preciso aplicar a hyaluronidase, mas pode ser que ele tenha uma alergia, então eu preciso que alguém esteja posto aqui para aplicar uma adrenalina no meu paciente, se necessário. Então, tudo isso é muito importante. Parece bobo. Não, se acontecer uma coisa, eu tenho hyaluronidase. E se acontecer alguma coisa com a hyaluronidase, o que eu tenho para resolver? Como que eu vou resolver essa situação? Então, não é pouca coisa, assim, é muito sério, porque nós estamos trabalhando com vidas, né? E uma coisa que foi muito falada na reunião de hoje, que pesa muito em cima de nós, né, como referência na enfermagem estética nesse sentido, nós precisamos ver o paciente como um todo. O enfermeiro trabalha holisticamente. Quando eu vejo o paciente como um todo, eu tenho que pensar o que vai acontecer desde a aplicação de um preenchimento labial até a intercorrência que ele pode vir a ter com esse preenchimento labial, né? Então, sim, o conselho tem atuado, tem seguido, e o que o conselho tem feito em relação aos procedimentos que nós ainda estamos impedidos? O conselho tem ido incansavelmente bater a porta do judiciário e pedir para ser revisto. Mas, infelizmente, a gente quer que isso fique muito claro, não depende do conselho. O tempo do juiz não é o tempo do conselho. O conselho pede, o conselho cobra, mas se eles não abrirem, nós não podemos fazer nada. Mas estamos aí, trabalhando firme e forte, buscando, seguindo com os... Nós tivemos no CBCenf agora, ano passado, né, em outubro, a segunda vez que tem um stand de enfermagem estética dentro do CBCenf, com aplicação de produtos, com procedimentos, com palestras, ou seja, o conselho abraçou mesmo a enfermagem estética, com todos os braços, é um grande orgulho para o conselho essa especialidade, e estamos trabalhando para que isso se resolva o mais breve possível. Acho que era isso que eu tinha para falar. Doutora, o pessoal está perguntando aqui se só dá para saber se tem reação na hora de aplicar a hialuronidase. Não, a gente pode fazer algumas pesquisas, né, na avaliação do paciente. Por exemplo, o paciente que tem alergia à picada de abelha, por exemplo. O paciente que é muito alérgico a muita coisa. O paciente que é alérgico a frutos do mar, mas principalmente a picada de abelha, que tem mais relação com a hialuronidase, tá? Mas o paciente que demonstra muita reação alérgica, eu não aconselho aplicar a hialuronidase em clínica. Eu aconselho justamente a ter um protocolo que ele vá junto com o paciente para o hospital e aplique no hospital mesmo. Perguntaram também como que faz para se inscrever no congresso que vai ter na Bahia. Simples, é só entrar no site Sobenf e lá tá a primeira página, tá escrito lá como se inscrever, diretamente a inscrição, tá? Mas qualquer coisa, pode me chamar no Instagram, que eu oriento, mando o link, faço o estudo lá para ajudar a inscrição. O congresso vai ser maravilhoso. Nós estamos com palestrantes ótimos, os melhores. Hoje até eu recebi um feedback muito interessante de pessoas daqui que estiveram ano passado, ano retrasado, com nós no Congresso São Paulo, e que ficaram encantados. O maior congresso de enfermagem estética já visto. Esse vai ser o segundo, e tenho certeza que vai ser maior ainda, né, Rose? Mais alguma coisa? Acho que é isso, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso congresso. Agora acho que já está na hora de quase você dormir, né? Deve estar cansada, mas muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Mais uma vez, eu quero expressar assim, a minha felicidade com esses congressos. Quanto mais congresso a gente tiver, melhor. Quanto mais atuação na enfermagem estética, melhor. Então, muito obrigada. Eu vou deixar agora vocês com a Rose, que é minha colega, minha amiga pessoal, minha parceira, e que eu tenho certeza que ela vai esclarecer qualquer dúvida. Mas qualquer coisa, vão lá no meu Instagram, eu estou sempre à disposição, eu sempre respondo todas as perguntas. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo sempre, 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 tá bom? Muito obrigada.
boa noite e um ótimo congresso para vocês. Obrigada, boa noite. Doutora Rosemary? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, o que sobrou para me falar? Essa mulher falou tudo? Em relação ao consultório e clínica, complementando o que a doutora Roselene estava dizendo, para quem não tem essa condição de investir numa clínica, você pode sublocar um consultório e abrir o seu CNPJ como consultório de enfermagem e fazer seus atendimentos em um consultório sublocado de algum colega. Consultório é um espaço físico, certo? E nesse espaço físico, você vai fazer seus atendimentos e esse espaço físico pode ser dividido com outros profissionais, outros enfermeiros, né? Dois, três enfermeiros podem ter o mesmo endereço de consultório, que é isso que eu queria dizer. Que fica, para quem está começando, principalmente, né? Fica mais atraente, né, de dar os primeiros passos, não dar os primeiros passos sozinho, e investimento menor também, né, investimento menor, que você vai pagar seu aluguel, enfim. Mas o mais importante de tudo é que a gente precisa desse registro de consultório, porque esse registro de consultório é a garantia que o conselho tem que você está atendendo num local adequado ao atendimento humano, que obedece os requisitos mínimos de vigilância sanitária. Então, por isso é importante esse registro de consultório. Na verdade, na resolução de consultório, diz que esse registro ele é imprescindível para o atendimento. Então, mesmo que eu vou fazer um atendimento a domicílio, eu posso conversar com um colega que tem uma clínica, que tem um consultório, e fazer essa sublocação do consultório dele para ser o meu registro de endereço profissional. Doutora Rosemary, e tem algum valor que tem que ser pago na hora de registrar o consultório, ou se for registrar? Não tem nenhum valor, é gratuito, você não precisa registrar como RT. Consultório, em relação a imposto, a gente também pode ter o consultório com CNPJ, você não precisa ser só CPF, até mesmo porque quando a gente vai para o Simples Nacional, em relação a imposto, a gente paga 6% do valor, né, do procedimento. Então, é muito mais atrativo abrir um CNPJ e ter um consultório do que ter um consultório com CPF. Você vai gastar R$1.000 para você abrir o seu CNPJ com um contador de confiança, né? Tem que ter o KNAI da enfermagem, tem que ter o KNAI para o que você vai atender, tem o KNAI geral da enfermagem, tem de práticas integrativas, tem departamento de ensino também, se você pretende dar cursos futuramente. Então, é importante registrar todos esses canais de ajuste fiscal para você estar habilitado a trabalhar com tudo aquilo que você se propõe. Tem uma dúvida aqui do pessoal, que é quem tem consultório sublocado com biomédico precisa ter o registro? Precisa, porque o registro é seu, não é da biomédica. Você vai pegar toda a documentação do consultório, o alvará sanitário, e encaminhar no conselho para a gente fazer o registro do seu endereço profissional. Temos outra dúvida aqui. Como a regulamentação afetará a prática diária dos enfermeiros estéticos? A regulamentação ela veio para normalizar, né? Normalizar o campo que a gente já atuava. Eu, doutora Roselene, várias outras enfermeiras, a gente tinha um grupo de 200 enfermeiros, Brasil todo, quando nós lutamos por uma resolução, porque nós trabalhávamos na estética sem nenhuma resolução. Nós ocupávamos um campo, já tínhamos conquistado o nosso espaço. Então, a gente queria do conselho esse reconhecimento desse campo como um campo de especialidade da enfermagem. E a resolução ela veio para normalizar, né? Para, tinha na estética pessoas que não tinham pós-graduação, pessoas que faziam cursos livres e atuavam. Então, a regulamentação ela veio para fazer com que nós tenhamos mais qualidade profissional para um atendimento mais adequado à população. Então, assim, o mínimo que você tem que ter hoje é a pós-graduação. Isso é institucionalizado pela resolução. Dentro dessa resolução, a primeira foi editada em 2016, né, a 529, e depois, por conta dessa ação judicial do Conselho Federal de Medicina, ela foi alterada pela 626 de 2020,
ajustando procedimentos que a gente não tinha descritos na resolução anterior, mas que, com o tempo, a gente viu que é desnecessário ter elencado cada procedimento que você tem que fazer, porque as coisas evoluem numa tal forma, esses últimos 5 anos, a estética evoluiu muito. Muito, 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 muito mesmo. Eu estou na estética desde 2010. Então, de 2010 a 2017, a gente fazia 2 técnicas de labial, uma técnica de botox e fiz PDO. Hoje nós temos uma renca de procedimentos, de produtos, de protocolos diferenciados que você pode combinar. Então, é inviável elencar cada procedimento. Então, o que essa nova resolução trouxe? Baseado na anterior, né, liberando os que estão descritos na anterior, alguns itens, e no artigo 2, nos dando total autonomia para atuar em todos os outros procedimentos que não sejam do ato médico. O artigo 2 é muito claro e objetivo, né, para nos liberar a fazer tudo que não for impeditivo de ato médico. Então, eu posso fazer isso. Hoje a gente tem resolução de sutura, normatizou também. Então, aquele lifting que as pessoas sonhavam em fazer, o lifting temporal, né, e tinham medo porque envolve sutura, hoje a gente tem total autonomia para fazer, tem todo o respaldo legal para fazer. Eu sou da automodelação, é minha paixão da minha vida. Depois que eu descobri isso, eu não quis saber de mais nada. Mas também é uma sutura, né? Trata-se de sutura. Então, a gente tinha um certo receio de trabalhar com fio permanente, porque a gente não tinha uma resolução de sutura. E hoje, com essa resolução de sutura, me dá uma gama de outros fios que eu posso usar, em vez de ficar só um fio bioabsorvível que não me dava resultado. Então, assim, a cada dia a gente está buscando passos para evoluir dentro da profissão e o conselho está acompanhando isso também. Então, nada é assim sem intenção, né? Beneficia a gente e beneficia toda a categoria também. Hoje, dentro da graduação, nós não temos ainda a disciplina de estética. Isso é uma bandeira que a gente tem levantado dentro do COFEM. A Câmara Técnica de Brasília conseguiu inserir isso na Universidade de Brasília, e a gente está buscando esse ano, dentro desse congresso de Salvador, reunir os conselhos regionais para a gente tentar introduzir isso em todos os estados, né, para as pessoas conhecerem o que é estética. A maioria que vê pensa que é só passar um creminho, né, ou fazer limpeza de pele. E nós estamos muito além disso. Muito além mesmo. Doutora, outra dúvida bem importante aqui é: enfermeiro pode ser MEI? Nunca. Nunca pode, nunca poderá. O que é o MEI? É o microempreendedor individual, que é para aquela pessoa que tem uma profissão que não é uma graduação, né? É um padeiro, um cabeleireiro, que não tem uma graduação, que não tem um estudo elaborado, vamos dizer assim, né? Então, o MEI veio para regularizar essas profissões. Quem é nível superior não pode ser MEI. Nem biomédico, nem enfermeiro, nem médico, nem dentista, ninguém que tem graduação pode ser MEI. Nós podemos ser ME, empresário individual, ou microempresário, EIRELI, hoje em dia também pode ser o Sociedade Limitada, e uma infinidade de CNPJs que você pode ter. E o que diferencia, gente, em termos de CNPJ, antes era a quantidade de sócios que você tinha que ter. Tipo, limitado tinha que ser 2 sócios. A EIRELI tinha que ser 2 sócios. O ME, que é empresário, o microempresário, podia ser de uma pessoa só. Hoje você pode ser limitado, hoje você pode ser EIRELI, mesmo sendo uma pessoa só um sócio, um proprietário. O que diferencia para você pagar o imposto? Se você se enquadra dentro do Simples Nacional, que é uma renda anual X, ou se você é acima de X, você vai pagar o imposto só do que passou desse valor mínimo, desse valor máximo, né? Desse teto. As pessoas, o MEI já começa com entrave para a gente, porque ele só pode faturar 30 mil anual. Então, acima de 30 mil anual já tem que trocar de categoria, já não pode ser MEI. Então, até por essa questão também a gente não pode ser MEI. Deu para entender ou ainda ficou em alguma dúvida? Acho que deu para entender, sim, doutora. Outra dúvida aqui
se o enfermeiro pode realizar algum procedimento apenas com curso livre, na área da estética, né? Na área da estética, como enfermeiro, não. Então, se eu vou fazer um curso de técnico em estética, aí você vai estar atuando como técnico de estética e não tem nada a ver com a enfermagem. Eu vou fazer um furo humanizado, também não tem nada a ver com estética. Entende? São cursos livres que abrangem todas as outras categorias, não nós, né? Nós estamos nos minimamente invasivos, nós estamos com os cursos mais direcionados, né? Então, não adianta fazer um curso de Botox, ninguém vai aceitar você para fazer curso de Botox se você não tem uma pós-graduação. Hoje é imperativo, né? É um requisito mínimo para você poder estar fazendo qualquer curso livre, mais invasivo ou mais voltado para a estética. Uma dúvida que fica bem, assim, a maioria das pessoas que estão cursando enfermagem, né, não sabe como, o que eu posso fazer na área da estética. Então, aqui é uma das principais dúvidas. O que o enfermeiro pode fazer, né, na estética? Bom, quais são os procedimentos? A estética é uma área, assim, infinitamente gigante, como a nossa categoria é, né? Enfermeiro pode ser N especialidade. Nós temos 72 especialidades hoje catalogadas no COFEM. Então, na estética, você pode fazer corporal, né? O que envolve corporal? Aparelho, micro, macrofocado, eletroterapia, fios. Que fios, quando a pessoa pensa em fios, né? Fios absorvíveis, tanto faciais quanto corporais, glúteos, tratamento de flacidez. Facial, tem muita coisa de facial também, né? Não é só Botox. Botox é a cerejinha do bolo que você coloca ali. Mas você vai fazer um rejuvenescimento, você vai tratar essa derme, você vai tratar a epiderme, você vai retardar o envelhecimento, você vai tratar melasma. Então, tem uma infinidade de procedimentos que você pode ter afinidade com um ou outro. No começo, a gente começa fazendo tudo, né? E você acaba definindo um nicho. O importante, quando você faz uma pós bem feita, num lugar que realmente te apresenta vários protocolos, vários tipos de tratamento, é que você tem um leque de opções onde você vai encontrar uma afinidade com alguma coisa. Né? Eu tenho mais afinidade por fazer facial. Outra, eu tenho mais afinidade por fazer corporal. Eu gosto mais do corporal. Então, você só vai descobrir isso fazendo uma pós-graduação e entendendo um pouquinho de cada procedimento. O que a gente gostaria de levar para a graduação eram tópicos avançados para a gente poder apresentar isso para vocês na graduação. Então, esse é o objetivo nosso esse ano, né? Fomentar isso para que isso realmente, a partir do ano que vem, consiga ser introduzido nas universidades. Mas é um passo de cada vez, né? Que a gente vai galgando. Eu, quando comecei, o meu forte era o corporal. Né? Fazia muito, tinha uma infinidade de clientela de corporal, porque como eu sou da integrativa, também tenho a formação em acupuntura, o que me trouxe a estética foi a acupuntura estética, e aí é um tratamento mais a longo prazo, e um resultado, para você ter um resultado que a gente tem hoje, assim, né? Um estralar de dedos, um estralar de 2 fiozinhos. Antes a gente demorava 6 meses para ter na estética, com a acupuntura. Então, essa evolução, né, essa coisa muito rápida, veio e foi me direcionando mais para o facial. Eu tive um problema de saúde em 2019. Então, 2019 e 2020, para mim, foram uma virada de chave, porque eu tive que realmente abandonar o corporal. Foi com muita dor, né? Que a gente tinha uma gama de clientela assim enorme e hoje ainda tendo um ou outro, mas não com aquela intensidade que eu atendia antes, porque realmente o corporal ele requer, né, um desgaste físico maior, porque você vai fazer um aparelho, você tem que ficar aquele tempo, né? Então, assim, eu tinha que escolher, ou eu desmaiava em cima do paciente, ou eu ia para o facial. E eu fui para o facial. Eu sou muito feliz com essa escolha, porque eu já fazia fios PDOs, né, tanto corporal quanto facial, e me especializei mais ainda no facial. Em 2020, eu descobri a automodelação, que me tirou totalmente do corporal,
Aí hoje em dia eu só faço, meu foco é o facial e a otomodelação. Então, para você ser referência em alguma coisa, você pode ser bom em várias, muitas coisas. Mas para você ser excelente, você tem que focar em alguma coisa. Então, até você descobrir no que você vai focar, né? Eu fui obrigada a me redescobrir, né? Por causa desse problema de saúde. Mas todos nós podemos ir descobrindo, desbravando um pouquinho e até você se identificar com algo que realmente chame sua atenção e tenha mais afinidade, porque você vai se aprofundar mais, você vai ser expert naquilo. Então, hoje tem muita gente especialista em glúteos, muita gente especialista em harmonização, tem muita gente especialista em microfocado. Então, vai da afinidade de cada um, né? Assim, hoje já temos agora o endolaser também, né? Então, todo ano vai surgindo coisas novas, protocolos novos. Pessoal, só uma pausa que eu vou passar a palavra-chave para vocês conseguirem emitir o certificado online. Então, anotem aí. Palavra-chave é estética. Então, a palavra-chave para conseguir o certificado, para preencher o formulário, é estética. Anotaram? Pessoal, a palavra-chave é estética para preencher o formulário para o certificado online. Doutora, tem mais uma dúvida aqui? Se realizando a pós-graduação em dermatologia, consegue atuar nessa parte, né, de harmonização? Não. Dermato estuda feridas. Então, se você fizer dermato, você não vai aprender nada de estética na dermato. E mesmo que aprenda uma pinceladazinha, não te habilita a registrar a sua pós como estética. Tanto que eu tenho dermato e tenho estética. Dermato, a gente só vai analisar feridas. É bom? É um bom curso para você ter? É um bom curso. Na hora da intercorrência, você vai ter que saber tratar feridas. Né? As feridas estéticas, a gente tem que saber tratar. Pessoal, vocês estão falando aqui que está travando muito. Vocês conseguiram anotar a palavra-chave para o formulário, para preencher, conseguir ganhar o certificado? Se vocês puderem falar aqui, por favor, para mim. A palavra-chave é estética. Doutora, mandaram mais uma dúvida aqui. Quais os principais tópicos abordados no curso de especialização em enfermagem estética? Anatomia e fisiologia da pele, que a gente estuda muito superficialmente na graduação. A gente estuda anatomia como um todo, mas a pele, especificamente, a fisiologia de cada, a gente não estuda. Né? Na minha época já não estudava. Imagina agora com, né, a carga horária bem menor, mais difícil ainda. Então, hoje a gente tem farmacologia voltada para a estética, ortomolecular voltada para a estética, além dos próprios protocolos, né, de estética. As matérias base, fisiologia, anatomia, farmacologia, e aí vem os tópicos especiais, que são os tipos de tratamento, as disfunções estéticas, que são importantíssimas. Como é que você vai fazer um diagnóstico sem conhecer as disfunções? E por que elas surgem? O que está relacionado a cada disfunção? Né? Você sabia que o melasma, por exemplo, pode ser emocional? Não é só uma disfunção hormonal. Então, tudo tem que ser analisado. Então, para você aprender a ter essa anamnese aprofundada, perfeita, né? Que a gente tem uma anamnese muito mais completa do que os outros profissionais. Então, a gente tem que ter base para fazer isso. E aí, quem vai te dar base é uma pós-graduação. Uma coisa importante que a doutora Rosalene estava falando, né, em relação a essa regulamentação, a gente ter um conselho que atuante, que muita gente reclama que o conselho não atua, o conselho atua e muito. Estava ouvindo agora um colega aqui palestrando sobre, um dentista, né, palestrando sobre endolaser, e pasmem, nos países vizinhos, eles não têm regulamentação mesmo. Esse colega atua no Paraguai, lá só tem o Ministério da Saúde, não existe regulamentação de conselho nenhum.
Então, tudo depende de quem está chefiando esse ministério naquele momento. E nesse momento, no caso dele, né, lá é um médico. E quem está abaixo do médico é outro médico. Então, o dentista está lá na terceira hierarquia. Imagine nós nesse cenário. A gente nem existe, né? Nem existe. No Paraguai, a enfermagem estética não existe. Então, assim, é aquela... A enfermagem estética do Paraguai é o tecnólogo de estética no Brasil. Sem poder fazer nada invasivo. Absolutamente nada. Então, assim, não tem esse amparo legal, essa regulamentação que a gente tem aqui. Pessoal, vou passar mais uma vez a palavra-chave para o formulário, tá bom? A palavra-chave é estética. Vocês estão falando que está travando bastante a live? Doutora, perguntaram aqui para gente se o enfermeiro pode começar a atuar antes de concluir a pós-graduação, só com os cursos livres. Não. Enfermeiro, para atuar na estética, tem que estar habilitado. Primeiro que você não vai conseguir comprar produto nenhum sem habilitação. Todos os laboratórios exigem o registro do conselho. Então, se você não tem registro no conselho, você não é especialista. Você só é especialista quando você conclui a sua pós-graduação. Não vamos colocar os carros na frente dos bois, né, gente? Pelo amor de Deus. Como os enfermeiros estetas podem se manter atualizados sobre as últimas tendências e tecnologias? Acompanhando nossos Instagrams, meu, doutora Roselaine, a gente sempre está em todos os congressos possíveis. E vou te dizer, não é fácil, tá? É um investimento, estética é investimento. E você precisa investir para você estar atualizado. Aí não é só investir em vir, né? É o consultório fechado esses dias que você tem que estar saindo. E sempre buscando artigo científico, sempre buscando estar se atualizando nesse campo. Sempre tem cursos atualizantes. A gente sempre procura, dentro da Sobenf também, proporcionar aos associados, né, nossos, alguns... a gente faz umas lives, né, de atualização, um mini curso. Dentro desse congresso da Sobenf, nós temos vários mini cursos. Esse ano nós teremos 11 mini cursos. Vai ter Patrícia Silva dando curso de nariz, curso de glúteo com o Kaique, curso de glúteo com o Alexander. Então, assim, diferentes visões, né? Porque um vai tratar com PRP, outro com bioestimulador. Então, assim, a gente procura estar atualizando. Sempre, sempre, sempre. Porque tudo evolui, todo ano tem coisa nova, tem novidade. E a gente tem que estar buscando essas novidades dentro do campo seguro, né? Com estudo científico. Doutora, como as comissões de estética estão promovendo a educação contínua para os enfermeiros nessa área? Então, aí eu só posso falar do meu estado. A minha comissão, ano passado nós tivemos bastante autonomia para promover eventos, né? Então, nós tivemos 3 eventos ano passado. Um na Semana da Enfermagem, com palestras orientativas. Nós tivemos junto com o empreendedorismo, né, comissão de empreendedorismo também, promovemos o workshop, trazemos o workshop da Renova, promovemos várias palestras educativas, né, com novidades de protocolos também, e encerramos o ano com um seminário de enfermagem estética também, trazendo suas novidades, com aula gravadas, né? Porque também você tem que ter um ambiente adequado para poder fazer uma aula ao vivo, como nós não tínhamos esse palco. Nós fizemos uma videoaula bem interessante também no final. Mas sempre que a gente pode estar promovendo algum evento, a gente está promovendo. Tem alguns coréns, como o Rio de Janeiro, aqui se promoveu um congresso, um seminário online. Dentro do que a gente pode e consegue de autonomia dentro dos conselhos, a gente sempre está promovendo algo para mover, né, fomentar o conhecimento. Não sei como será esse ano ainda, porque uma nova gestão, né, esse ano uma nova gestão no conselho, a gente ainda não estão reestruturando todas as câmeras, e eu não sei como vai ficar essa situação ainda, porque nós tínhamos ano passado um cronograma já para esse ano, então vai depender da gestão atual seguir, aprovar ou não esse cronograma. Então, a gente fica na dependência também
das gestões, né? Doutora, quais são os impactos da regulamentação na qualidade dos serviços prestados aos pacientes? A regulamentação, ela veio para aprimorar realmente esses cuidados. Porque o que a gente tinha antes da regulamentação era pessoas que faziam cursos livres, sem preparo, né, sem base anatômica e muita intercorrência. Hoje a gente tem menos intercorrência, porque hoje as pessoas estão mais preparadas para o campo de trabalho, né, mais preparadas para resolver pequenas intercorrências dentro do consultório do que antes. Então, antes, qualquer um ia lá fazer um curso de Botox e começava a aplicar. Ia lá, fazia um curso, aí vinha, né, aparecia as pitose, porque eu não conhecia muito bem a anatomia da face, edemas, porque a aplicação de hialurônico de forma inadequada, né, pesou demais a mão em algum lugar. Enfim, hoje a gente tem um pouco mais de segurança, porque os cursos hoje evoluíram muito também. Né? Os cursos hoje são muito mais preparados, os professores são muito mais preparados para ensinar. Pessoal, o formulário para colocar a palavra-chave está no link da bio do Instagram e está no grupo do WhatsApp também, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida para mandar aqui no chat para gente? E hoje a gente tem uma gama de escolas, né, que a gente não tinha na minha época. Ou a Estácio foi a ferro e fogo, né, com muita briga, porque como não tinha resolução, cada procedimento, ele falava, a enfermeira não pode fazer isso. Hoje a gente pedia um parecer técnico do COFEM. Ah, sim, vocês podem atuar com isso. A gente poder assistir a aula, ao nível. E hoje a gente tem várias residências, várias pós-graduações. Se você acha que sua pós foi fraca, você faz uma residência para direcionar melhor o seu aprendizado. E uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui para vocês, qualquer dúvida, pode mandar no canal da Ouvidoria do Espírito Santo, né, que é o meu Corém, que essa dúvida chega para mim e a gente consegue responder com orientação fundamentada, tá? Tem a comissão de estética lá também, que se for algo mais, que precise de mais embasamento, a gente consegue responder também, fundamentado, através da comissão. Então, os canais funcionam. É só vocês direcionarem a dúvida para a gente. Doutora, a última dúvida aqui é se para atuar na estética é necessário fazer a pós-graduação ou residência. É necessário a pós-graduação. A residência você faz depois, se você sentir essa necessidade de se aprofundar em algo. Por exemplo, nariz é algo complexo para mim. Então, se eu fosse atuar com nariz, eu procuraria uma residência que tenha um foco, né, em rino, ou procuraria um curso específico de rino para atuar com isso. Então, a residência ela vem para aprimorar o seu aprendizado lá na pós-graduação. Ela não te dá habilitação de atuação. Quem habilita é o conselho através da pós-graduação. Certo. Doutora, muito obrigada, tá bom, pela sua participação aqui no nosso congresso, por ter disponibilizado o seu tempo aqui para estar tirando as nossas dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas de vocês. E no que precisarem, pode contar comigo. Pode mandar dúvida no meu Instagram, eu respondo. O Instagram é eu que respondo mesmo, tá? Às vezes sem tempo, mas eu tenho toque. Então, se eu ver uma coisinha lá acesa, eu vou lá responder. Pode ter certeza. E eu tenho um probleminha que eu tenho insônia. Então, assim, às vezes eu respondo 2 horas da manhã. Mas respondo. E o importante, gente, é vocês sempre esclarecerem as dúvidas e procurar instituições sérias também, né? Porque muita gente cai na facilidade, às vezes. Eu lembro quando surgiu o EAD, e muita gente, mas eu não tenho que sair da minha cidade. Sim, mas não vai te habilitar. Mas é o jeito que eu posso fazer, mas não vai habilitar. Então a gente fala, mas a pessoa não quer entender que aquilo não é o caminho. Então, assim, tem dúvida da instituição, tem dúvida da residência, manda para a gente fazer uma análise, que a gente faz essa análise curricular para vocês também, dá esse apoio, sabe? Porque a gente tem que se apoiar para não cair no erro, né? Que muitos caíram. E muito obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui com vocês.
dispensando um pouquinho do meu tempinho. Daqui a pouco eu vou fugir lá para baixo para poder assistir a última palestra. Doutora, muito obrigada, então, pela participação. E, pessoal, o link para a segunda palestra, que terá hoje às 20h30, com a doutora Patrícia, também está no Instagram e no grupo do WhatsApp, tá bom? A palavra-chave que eu passei agora para vocês é somente da primeira palestra, dessa que nós acabamos de ter. A segunda palestra, a gente vai começar agora às 20h30 com a doutora Patrícia, que será sobre residência e lifting facial. Também terá outra palavra-chave para ter o certificado dessa palestra, tá bom? Então, só ir lá no link da bio do Instagram ou no grupo do WhatsApp que vai ter o link para a próxima palestra agora às 20h30. Muito obrigado pela participação de todos vocês e aguardamos vocês daqui a pouco na palestra de residência de enfermagem e lifting facial com a doutora Patrícia Silva. Não percam, ela é maravilhosa. É mesmo. Boa noite, pessoal. Gente.